gente, terminou há pouco o júri, né, daquele sobrinho por consideração. Monstro, né? Monstro. Carlos Fernandes Soares sentou no banco dos réus. Ele de 36 anos, né? Olha lá. Sobrinho por consideração que matou há 3 anos a Márcia Catarina. E ele inventou, pessoal, uma história de cinema, né? Ele inventou uma história de cinema. Inventou que a suposta tia, né, a tia de consideração, havia sido sequestrada, o corpo dela foi jogado em um córrego e tudo isso foi arquitetado, tudo isso foi orquestrado por ele. Bom, esse homem sentou, né, no banco dos réus hoje pela manhã. Olha a diferença, para a imagem dele para mim. Eu acho engraçado, né? A pessoa, ela acaba, né, se transformando ao longo dos anos. Depois a polícia derruba a tese, né, de que o Carlos Fernandes, na verdade, de testemunha, porque ele chegou a procurar a tia por consideração. Ó, gente, tem até traços de psicopatia na história. Traços de psicopatia. O julgamento terminou há pouco, né? O assassino foi condenado a 24 anos de prisão. Caio Nogueira está lá no fórum, está no Tribunal do Júri comigo ao vivo. Caio, o julgamento terminou há pouco e eu volto a falar, viu? Esse homem tem traços de psicopata. O que ficou decidido? 24 anos de cadeia, Caio? Volto com você. Isso mesmo, Rodrigo. Há pouco, então, terminou o julgamento, né? A gente acompanhou durante o dia, pela manhã as nossas equipes estiveram aqui e agora à tarde a gente também veio para acompanhar o restante, então, desse julgamento. O Carlos Fernando Soares, ele foi condenado, então, a 24 anos de reclusão, né? No caso, ele pegou pena de 20 anos, né, por homicídio e ocultação de cadáver e, além disso, ficou condenado pelo crime de fraude processual, que foi a pena de 4 anos de detenção e 60 dias multa, né? A gente está acompanhando então todo esse caso. O Carlos Fernando Soares, ele estava sendo julgado aqui, um julgamento que durou mais de 8 horas. Hoje, durante o julgamento, o Carlos, ele insistia a dizer que ele não tinha matado a Márcia Catarina Lugo, tia de consideração dele, e mesmo assim, claro, a polícia já sabia. Em depoimento, o delegado do caso, João Reis, ele disse que o Carlos mentia descaradamente, já que ele tinha sim participado desse crime. Esse julgamento foi realizado aqui na primeira vara do Tribunal do Júri, depois de ter sido adiado por 4 vezes. O Carlos, então, a gente reforça que ele foi condenado a 24 anos de reclusão. A Márcia Lugo, ela foi encontrada morta no dia 8 de outubro de 2021, debaixo de uma ponte na BR-262. O homem, ele tinha sido preso no dia 15 de outubro, depois da polícia ter certeza que ele era o autor do crime, mas ele sempre negava, assim como ele fez hoje também durante todo o julgamento, negou ser o autor do crime. Ele dizia que ela foi morta enquanto defendia ele de um agiota. Claro que depois de muito tempo, então, esse crime em 2021, 4 vezes ele tinha sido adiado. Hoje aconteceu esse julgamento que durou mais de 8 horas e a gente reforça então que o Carlos Fernando Soares, ele foi condenado então a 24 anos de reclusão por homicídio e também por ocultação de cadáver. O julgamento terminou há pouco, mas como eu disse, logo pela manhã a repórter Julian Marques esteve aqui no Tribunal do Júri, acompanhou todo esse julgamento e é isso que a gente vai ver agora numa reportagem. Carlos Fernandes, acusado de ter assassinado e jogado o corpo de Márcia Lugo num córrego, foi a julgamento nesta segunda. Esse mesmo júri foi adiado no ano passado por conta do surgimento de novas provas. A primeira testemunha a ser ouvida foi o delegado João Belo, que esteve com o caso. Na época, ele disse em depoimento que havia realizado todo o percurso do crime e que o caminho levava ao réu, ainda que ele acusasse um agiota pelo assassinato. Segundo ele, ele estava sendo seguido ou procurado por um cobrador, um agiota, que era o Carlos Machuca Santaneiro, o conhecido como China. E o China estava pressionando ele para receber essa dívida de dinheiro, essa agiotagem, né? E teria sido abordado e nessa discussão, durante a abordagem, ele chegou num outro veículo atrás, parou o carro, um HB20 branco. O Carlos estava em uma SW4 com a Márcia. Na discussão, a Márcia tomou a frente e o China acabou disparando e acertando o tiro, ou seja, ele estava fora do veículo.
Depois a perícia demonstra que o tiro ocorreu dentro do veículo, né? Não tinha como o disparo ter sido dado de fora. Todas as versões que foram apresentadas pelo Carlos, elas foram caindo por terra, né? Foi sendo desconstituída passo a passo. E ele sempre atribuindo depois o assassinato ao China. Durante o julgamento foram mencionadas transações realizadas na conta da Márcia e da mãe dela, até mesmo no dia do velório, que posteriormente foi comprovado que quem pegou o dinheiro foi o Carlos para pagar o agiota que ele devia, pagar também festas e comprar roupas para a família. O delegado ainda falou de provas, como celulares com localizações, que mostram a inocência do agiota e a mentira de Carlos Fernandes. O GPS do veículo, do celular do Carlos Fernandes, demonstra que ele não passou naquelas ruas onde ele disse que foi abordado, onde teria ocorrido o disparo fatal e a morte da vítima. Flávia, filha da vítima, bastante abalada, também prestou depoimento e pediu a retirada do réu do local, que foi levado a um outro ambiente onde escutou o depoimento. No depoimento, Flávia conta sobre a conversa que teve com o réu após o desaparecimento, até acharem o corpo da mãe. E falou para mim também que eu deixei a sua mãe. A gente tinha até marcado de fazer compra, que no dia 8 e ela não apareceu, não consigo falar com ela. E aí foi aquele pavor, a gente tentando encontrar minha mãe, até que veio a notícia, né? Que acharam um corpo. Acharam um corpo. Isso. Certo. Aí meu pai foi até o local e identificou que era minha mãe. Certo. E aí, nesse dia, ele me ligou, o Carlos, chorando, desesperado, falando, minha tia morreu, eu não acredito nisso. Aí eu falei, Carlos, você andava muito com ela, você sabe de alguma coisa, né? O que pode ter acontecido? Ele, não sei, a minha tia, e fazia esse teatro, né? Agora a gente sabe que é um teatro, né? Na sequência, a irmã de Carlos também prestou depoimento. Ela foi questionada pelo promotor pelas explicações que deu sobre o caso. Peraí, então, porque a senhora não falou isso antes, a senhora nunca disse isso, né? Para o delegado de polícia que conversou com a senhora, que a Márcia disse que ia morrer naquele dia. Sim, ela comentou isso comigo, ela falou assim, eu vou morrer. A senhora não fala isso aí, que a senhora está me dizendo agora que a Márcia virou para a senhora e falou, eu vou morrer. Então, mas eu falei depois muita coisa. Na época eu estava sendo muito ameaçada, o telefone não parava de tocar. Agora, a família de Márcia Lugo aguarda esperançosa pelo desfecho do julgamento. Nossa expectativa é boa, a gente quer que haja justiça, né? Que seja feita justiça. Sentimento, a gente tem sofrido 2 anos já, né? Muita tristeza, muita amargura, né? Esperando que agora seja feita a justiça. Bom, que seja feita a justiça. 24 anos, né? 24 anos, pessoal, de condenação do falso, né? Sobrinho por consideração. Por isso que eu falo, né? Hoje em dia, você tem que desconfiar até da sua própria sombra, né? Carlos Fernandes, pessoal, condenado aí a 24 anos. E eu vou te falar uma coisa, capricha, Galo, vai, capricha. Sabe qual que é o lance da ambição do ser humano? O ser humano quer trabalhar, não. O ser humano quer tudo aqui, ó, né? O ser humano, quando ele tá com DNA do mal, quando ele tá com a coisa impregnada aqui, e o cara que tem 36 anos, vamos fazer a conta, pode voltar pra minha imagem aqui, ó, pode parar essa imagem aqui, Matheus. Se ele tá com 36 anos, mais 24, dá 40, 50, 60. O cara vai sair da cadeia com 60 anos. Isso se ficar, né? Se ele ficar os 24 anos preso. Eu falo que aqui no Brasil, enquanto não se começar a discutir prisão perpétua, pena de morte, esse país não vai pra frente não, tá? Esse país não vai pra frente. E pra você ver, a Márcia, né, ela tinha um carinho, a bondade, a genuidade, 57 anos, pessoal. E para você abrigar, acolher, ajudar uma pessoa e ser morta da forma que foi morta, gente, eu acho que
É uma maldade tremenda, é uma maldade tremenda. Ah, mas Rodrigão, né, a gente não pode dar confiança, a gente não pode dar. Pessoal, por isso que eu tô falando, tô alertando, desconfie até da sua própria sombra, tá? Tem muitos aí, ó, lobinhos na pele de cordeiro, tem muita pessoa boazinha demais da conta, mas a verdade, tira a máscara, é um psicopata, é um sociopata, é um homicida, é um feminicida. Aquela velha história, né? É aquela velha história. E olha,